Parabéns a você que é profissional de RH, responsável pela gestão de pessoas aí dentro da sua empresa. Eu digo parabéns, porque essa decisão de participar deste autodiagnóstico guiado com foco em PDI é uma decisão muito importante e eu tenho certeza que vai abrir caminhos para o RH, para a gestão de pessoas dentro da sua empresa. Então aproveite. Meu nome é Gleidson Silva e eu vou te conduzir nesse processo de autodiagnóstico a partir de agora. Vamos que vamos. Olha que interessante. O autodiagnóstico guiado é um instrumento, uma ferramenta que nós criamos aqui na MTC Learning com o objetivo de levar o RH, levar o profissional que atua na área de gestão de pessoas à reflexão. E o assunto deste autodiagnóstico guiado é justamente o PDI. E nesse ponto, cabe uma pergunta importante. O PDI da sua empresa funciona? PDI, Programas de Desenvolvimento Individual. Então, ao final deste diagnóstico, nós esperamos contribuir para que você faça uma reflexão a respeito disso, a respeito do PDI da sua empresa, e depois tome algumas decisões relacionadas a ele. Nosso próximo passo é muito simples. Eu vou te mostrar aqui, antes de começar o diagnóstico, como que ele funciona. Então, se você trabalha com recursos humanos, provavelmente, e aqui eu nem tenho dúvidas, você já ouviu falar sobre o Plano de Desenvolvimento Individual, o famoso PDI. A pergunta que é muito importante nesse momento é justamente a seguinte: o PDI na sua empresa, ele está funcionando ou apenas existe no papel? Ou funciona de uma forma parcial? Então, nas próximas etapas aqui deste autodiagnóstico, você vai ter a oportunidade de refletir à luz de 16 perguntas, e essas perguntas são estratégicas e vão te ajudar a compreender o nível do processo de PDI dentro da sua empresa, gerando mais clareza e te ajudando na evolução desse processo de gestão de pessoas aí no seu negócio. Como é que você vai preencher este autodiagnóstico? Aqui é muito didático e dinâmico. Então você nem vai precisar da tecnologia diretamente falando para poder fazer isso. Basta você pegar um pedaço de papel aí para você fazer algumas anotações, são anotações simples, porque ao longo do autodiagnóstico guiado, você vai atribuir notas que vão de 1 a 5 para cada uma das perguntas que eu lhe apresentar. Então, por exemplo, se a pergunta que for feita, aquilo que está ali relacionado ao contexto da pergunta, nunca acontecer na sua empresa, na realidade do seu RH, a sua nota vai ser 1. Ou seja, 1 significa que nunca acontece. Por outro lado, se a proposta da pergunta acontecer na sua empresa raramente, a nota vai ser 2. Então, 2 é se acontecer raramente. A nota 3 é se o contexto da pergunta acontecer às vezes, 4 se acontecer frequentemente e 5 se sempre acontecer aquilo que estiver no contexto da pergunta. Então guarde esses números, essas notas, anote no seu rascunho. 1, nunca. 2, raramente. 3, às vezes. 4, frequentemente. E 5, sempre. Na dúvida, vá pela sua intuição. O que eu vou achar estranho é se você marcar 5 em tudo ou 1 em tudo. E se esse for o caso, eu quero até que você me envie uma foto sua para a gente providenciar um busto seu, uma foto daquelas de meio corpo. Na verdade, mais que o busto e mais que a foto, uma estátua sua para colocar na praça central da sua cidade, se por acaso você atribuir a nota 1 ou a nota 5 em tudo. Então, já te falei quais são as orientações de preenchimento. Vamos avançar no autodiagnóstico. O primeiro grupo de perguntas, ele está voltado para fundamentos. E a pergunta que norteia este grupo é a seguinte: o processo de PDI,
existe? Vamos lá. A primeira questão, que você vai atribuir notas de 1 a 5 para essa questão, é a seguinte. Os colaboradores aí dentro da sua empresa, eles possuem um PDI definido? Vou voltar aqui nesse primeiro para você ter uma noção das notas. Você vai atribuir 1, se isso nunca acontece, ou seja, não tem um PDI definido. 2, raramente, porque aí vai envolver, ele tem lá no papel, mas não acontece muito na prática. 3, às vezes tem, às vezes não é aquele negócio contínuo. 4, frequentemente tem e ele já está em níveis um pouco mais avançados de execução. Ou 5, sempre tem, independente de colaborador ser mais novo dentro da empresa ou não. Então, atribua a nota para a primeira questão. Os colaboradores possuem um PDI definido? Dê a nota de 1 a 5. Anote aí. Questão 2. Os gestores conhecem os PDIs das suas equipes? Qual é a nota que você dá para esse quesito, para essa questão de 1 a 5? Atribua a nota para a questão 2. 3. Os colaboradores entendem quais competências precisam desenvolver? Também atribua a nota de 1 a 5. 4. O PDI costuma ser elaborado junto com o colaborador e não apenas entregue pronto? Atribua a nota. Nesse contexto, vamos partir para o próximo grupo de perguntas. O segundo grupo tem a ver com a execução. A pergunta que norteia é a seguinte: o PDI sai do papel? Então responda atribuindo a nota de 1 a 5 para a questão 5. Os PDIs possuem ações práticas e objetivas? Qual é a sua nota? 6. Existe prazo para executar as ações dos planos de ação do PDI? Também atribua a nota. 7. Os gestores acompanham regularmente o desenvolvimento desses colaboradores que estão sob a sua gestão? Atribua a nota. A questão 8. Os colaboradores, eles conseguem executar boa parte das ações previstas? Qual é a nota para essa questão 8 desse grupo? E vamos para próximo grupo de perguntas voltadas agora ao acompanhamento. O desenvolvimento é acompanhado? Questão 9, para que você atribua a nota. O progresso dos PDIs, ele é registrado de alguma forma? Qual é a nota? 10. Os gestores, eles realizam conversas periódicas sobre o desenvolvimento dos liderados, desenvolvimento da equipe? 11. Quando necessário, esses PDIs são atualizados? Atribua a nota de 1 a 5. E 12. Os treinamentos realizados, eles estão relacionados aos objetivos do PDI? Atribua a nota. Passando para o próximo grupo. Este último grupo de perguntas tem como norte a pergunta sobre resultados. O PDI gera valor? Então, a questão 13, para você atribuir a nota de 1 a 5. Os colaboradores percebem a evolução em seu desenvolvimento? 14. A empresa consegue identificar melhorias decorrentes do PDI? Atribua a nota. E 15. O PDI apoia, de fato, decisões como, por exemplo, promoções, sucessão ou desenvolvimento de talentos? E 16. Onde você considera que o PDI gera valor para a empresa? Aliás, hoje você considera que o PDI gera valor para a empresa? É a última pergunta, querendo saber se você considera isso, que o PDI gera esse valor para a empresa. Então agora, com base nessas respostas que você deu, que você anotou aí, o seu próximo passo vai ser somar sua nota. Então você vai pegar desde a questão 1, que você atribuiu a nota de 1 a 5, até a 16 e vai somar. Como não é uma prova de matemática, não é um teste, você pode usar a calculadora, não tem problema.
some aí as notas atribuídas da questão 1 até a 16. Porque o nosso próximo passo aqui agora, neste autodiagnóstico guiado, é eu te dar uma devolutiva com base na pontuação que você somou até agora. Esse é o nosso segundo passo nesse autodiagnóstico. Então vamos a essa devolutiva. Você provavelmente, ao somar os pontos, você vai chegar à conclusão de que se a sua pontuação for a menor, ou seja, se você der um ponto para tudo, coisa que eu acho pouco provável, você vai ter somado 16 pontos. Se você der a nota máxima para tudo, também acho pouco provável, a nota máxima vai ser 80 pontos. Então, acredito que você já tenha somado aí essa pontuação mínima 16 pontos, pontuação máxima são 80 pontos. O que você vai fazer com isso? A pergunta é legal. Gleidson, o que eu faço com isso? Você vai fazer uma autoavaliação aí agora com base nessa devolutiva. Então, a maturidade do PDI nos níveis 1 e 2, ela aqui é para quem atribuiu notas que somadas vão de 16 a 32 pontos. Então, esse nível é o nível 1. Você muito provavelmente tem um PDI aí na sua empresa pouco estruturado. O processo ainda depende muito de iniciativas isoladas. Provavelmente o PDI existe apenas para parte dos colaboradores, não para todos. Ou ele não faz parte da rotina da empresa. É algo esporádico, é mais para algum tipo de documentação. Por outro lado, se você pontuou de 33 a 48 pontos, o PDI na sua empresa está no nível 2. É o PDI em desenvolvimento. Ou seja, a empresa já iniciou boas práticas nesse sentido, mas ainda existe pouca consistência no acompanhamento e na execução. O maior desafio nessa etapa, normalmente, é transformar planejamento em rotina. E os outros dois níveis, o nível de maturidade 3 e 4, o 3 é para você que, se eventualmente tiver somado entre 49 e 64 pontos. Neste nível 3, seu PDI está estruturado, muito provavelmente. O processo já apresenta organização, acompanhamento. E agora o foco deve ser aumentar a integração do PDI com a estratégia da empresa e fortalecer o papel da liderança no desenvolvimento das equipes. Por outro lado, se você pontuou entre 65 e 80 pontos, o seu PDI já é um PDI consistente, maduro, ou seja, o seu processo demonstra um bom nível de maturidade. O processo, dentro desse processo, o próximo passo é você utilizar o PDI como uma ferramenta estratégica para a retenção de talentos, para a sucessão, para o desenvolvimento de lideranças e o fortalecimento da cultura da empresa, da cultura organizacional. Então, os 4 níveis avaliados, eles vão te ajudar a aprofundar ainda mais a sua reflexão a partir desse autodiagnóstico e dar próximos passos. E aqui vem algo interessante. E é para você refletir. O PDI, ele não deve ser visto apenas como um documento. O PDI é um processo contínuo de desenvolvimento. E você pode observar que as empresas que obtêm melhores resultados não são aquelas que apenas elaboram bons PDIs e às vezes deixam eles no papel. São aquelas que conseguem transformar esses PDIs em planos de ação acompanhadas pela liderança e alinhadas aos objetivos da empresa. É uma reflexão muito útil, muito importante você refletir sobre essas expressões que aqui estão, principalmente essa destacada em azul, que ele não deve ser visto apenas como um documento, um papel. E agora, se você for analisar em termos de prioridades, tem aqui 4 perguntas para te provocar. Quais são as prioridades para que você passe a tomar ação baseadas nelas? Uma prioridade 1, que é para você refletir,
é se os gestores realmente utilizam o PDI no acompanhamento ou se ele fica arquivado. Você que já tem, independente do estágio, a primeira pergunta é essa. É uma pergunta que te leva a priorizar. Segunda questão que é importante você refletir é se as ações previstas no PDI estão sendo executadas. Então, ó, os gestores levam em consideração e utilizam o PDI? Questão 2, que é prioritária. As ações previstas estão sendo executadas? E 3, para nossa reflexão, a empresa consegue perceber resultados concretos? E isso nos leva a um outro passo. Se você acredita que pode ser útil para você, que esse passo faz sentido, que é o seguinte: aqui na M2C, nós somos especialistas em gestão de pessoas e, entre outras formas, nós também utilizamos a tecnologia para te apoiar nessa gestão. Se você quiser aprofundar ainda mais o seu diagnóstico, porque aqui no autodiagnóstico foi um start, um pontapé inicial, uma forma de te levar à reflexão. Só que nós temos um outro diagnóstico individualizado, que você senta, conversa comigo ou com algum outro especialista da M2C, e nós vamos fazer o quê? Nós realizamos esse diagnóstico consultivo com você para ajudar o CRH a identificar oportunidades práticas, compreendermos melhor a realidade da sua empresa e, desse modo, você consegue ter acesso, porque a gente pode construir juntos, recomendações mais alinhadas do seu contexto. Então, se você acredita que esse diagnóstico consultivo com um ser humano, um especialista aqui da M2C pode ser útil para você, eu te recomendo, no botão aqui abaixo dessa página que acompanha esse autodiagnóstico, ou se você estiver vendo por um outro meio, no link que acompanhar o autodiagnóstico, você fazer um contato, a Bárbara, que é a nossa consultora digital, nossa consultora virtual, vai te atender, fazer-lhe algumas perguntas e vai te encaminhar o link para você ter acesso à nossa agenda e agendar, reservar um dia, um horário, para que você possa participar desse diagnóstico consultivo com o ser humano. E da mesma maneira que você pôde levar momentos aqui de reflexão nesse autodiagnóstico, você também vai ter acesso a esse outro diagnóstico consultivo, sem custo nenhum, gratuito, e até a oportunidade também de você conhecer um pouco mais a gente aqui na M2C e avançarmos no assunto gestão de pessoas, no assunto RH. Forte abraço, foi ótimo ter estado com você por esses instantes e acredito que, e espero, melhor dizendo, ter sido útil para o seu dia e para a sua reflexão sobre o seu RH. Um abraço.